Mensagem que hoje nós vamos explorar, nós vamos abordar aquele lado que às vezes, quando nós estamos passando por algum problema, às vezes nós olhamos para o lado e nós não vemos Jesus, nós não vemos saída, mas hoje na nossa mensagem a gente vai ver que tem saída sim, e que a saída é Cristo. Vamos começar então no livro de Salmos, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa mensagem. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, em Tua casa. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós podemos abrir o livro sagrado para falar do Teu amor, para falar de Ti, Senhor. Pai, essas portas agora estão abertas, Senhor, graças às Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um dentro desse auditório de hoje, meu Pai. Que, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos aqui, Senhor, para esclarecer cada vez mais as Suas Escrituras, para aprender mais, cada vez mais do Teu amor, mais de Ti, Senhor. Que não venha a ser palavras humanas, filosofias humanas, mas sim, Senhor, somente a Tua palavra e a Tua graça, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Começando esta palavra de hoje, eu quis trazer uma mensagem sentimental, uma mensagem sobre os nossos sentimentos, e nada melhor do que começar com Davi. Talvez um dos homens que mais nós conhecemos na palavra, porque ele escreveu muito na Bíblia, né? Através da vida de Davi, nós sabemos quando ele está feliz, quando ele está alegre, quando ele está triste, quando ele está desesperado, quando ele não tem mais esperança de que nada de bom vai acontecer na vida dele. Isso tudo nós sabemos de Davi porque ele escreveu muito na Bíblia, nós conhecemos dos seus sentimentos. E ali tem mais uma passagem, ele perguntando, Davi, em uma situação onde ele está duvidando onde que está Deus. Onde que está Deus? Ele está sendo caçado por um rei, sendo caçado depois de ser ungido como rei. Ele está sendo caçado por Saul, ele está escondido, ele está desamparado, ele não tem nada ao lado dele, e ele pergunta: cadê o Senhor? Cadê o Deus que me escolheu? Pai, o Senhor está se escondendo de mim? E muitas vezes, quando nós estamos passando por nossos problemas, nós nos pegamos pensando nisso, nós pegamos pensando que nós estamos sozinhos, que nós estamos desamparados por Cristo. E aí é que nós lembramos de que muitas vezes Davi escreveu, por exemplo, no Salmo 139, onde ele pergunta: onde vou me esconder do teu amor? Onde vou me esconder de ti? Se for para o alto, lá tu estás. Se for para o profundo, lá tu estás. Então o primeiro ponto que nós podemos pegar essa noite aqui: quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos largados em um canto, ali a gente não está sozinho, porque Deus está em todos os lugares. Não tem como nós nos afastarmos da presença dEle, porque Ele é onipresente. Ele sabe onde nós estamos e sabe como chegar até nós. Quando nós passamos por problemas, é mais uma coisa. Até quando, Senhor? Ele está numa sensação de tempo, ele está desesperado, ele não aguenta mais. Ele parece que já passou todo o tempo para ele e ele já está desesperado. O que acontece? Quando nós estamos passando por um problema, a gente tem a sensação de que ele vai durar para sempre. Mas ali não vai durar para sempre. O momento em que ele foi ungido e que ele estava indo para o trono e sendo caçado por Saul, foi um momento mínimo na vida dele. O maior momento na vida dele foi ele sendo rei, foi ele tendo vitórias através de Cristo, foi ele administrando o povo de Cristo através da vontade de Cristo. Então, mais um ponto para a gente aprender. Quando a gente está passando por um problema, aquele problema não é eterno, meus irmãos. Eterno é somente o nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode ter certeza que o seu problema vai passar. Você pode ter certeza que o seu problema ele vai acabar. Até quando, Senhor? Até quando a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, porque Ele é eterno. Os seus problemas não são eternos. E um ponto interessante que eu vou abordar com vocês nessa mensagem, que nós vamos desenvolver ao longo dessa palavra, é de mostrar de que o nosso Deus, quando nós estamos passando pelos nossos problemas, como nós já vimos, nós achamos que nós estamos sozinhos, largados em um lugar, Ele está lá. O problema não é eterno, porque somente Deus é eterno. E mais um ponto interessante que nós vamos ver agora, em Hebreus 4, versículo 15, que diz assim, Hebreus 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança,
mas sem pecado. Olha que legal, olha que interessante. O nosso Deus, ele é tão tremendo que ele, saindo lá da sua glória resplandecente, todo-poderoso, sendo adorado todos os dias, o que ele passou? O que ele pensou? Olha, eu vejo que os meus filhos, a minha criação, alguns momentos eles se sentem tristes, eles se sentem sozinhos, eles se sentem desamparados, eles ficam com raiva, eles ficam temerosos. O que é isso? Uma das causas que ele se fez humano foi para também entender os nossos sentimentos. Mesmo assim, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele se fez humano para entender o que se passa dentro do seu coração. Para entender naquele momento em que você está triste, naquele momento em que você está com raiva, naquele momento que você está com fome, que você está com sede, que você não vê salvação. O nosso Deus, isso a gente não vê em lugar nenhum, em nenhuma outra religião. Como que pode um Deus que a gente adora, ele sabe o que se passa no nosso coração, porque ele sentiu na pele dele. O nosso Deus, ele experimentou os nossos sentimentos. Isso a gente não vê em nenhuma religião. E claro, ele experimentou tudo isso, como diz ali, sem pecado. Ou seja, quando ele estava triste, desamparado, quando ele se sentia mal, ele continuava sem pecar para nos dar o exemplo de como agir em certas situações. Deus se fez homem para salvar a gente, para salvar. Mas ele também se fez homem para entender os nossos sentimentos. Lá no Velho Testamento, muitas vezes Deus parecia distante, Deus parecia que não entendia muito os sentimentos dos seres humanos quando eles estavam tristes, traídos, desamparados e com raiva. Mas isso, no Novo Testamento, Deus se fazendo homem, ele veio a entender o que se passa por dentro de nós. E eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns exemplos, alguns momentos em que Jesus muitas vezes sentia um sentimento parecido com o nosso, parecido com o que Davi passou, até mesmo na cruz do Calvário, quando ele disse: Senhor, por que me desamparaste? Naquele momento ali, foi, claro, para se cumprir as Escrituras, onde ele também estava citando o Salmo 22, mas aquele momento mostra também Deus querendo e precisando de ajuda naquele momento. Mas ali a gente sabe que era porque ele estava carregado de todo o nosso pecado e estava ali naquele momento fazendo a nossa salvação. E aqui eu vou trazer alguns exemplos dos sentimentos de Jesus para mostrar como ele saía daquele momento e como que nós também podemos fazer. Está lá em João, capítulo 6, versículos 66 e 67, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Olha só como estava Jesus. Nesse momento, Jesus ele se sentiu completamente abandonado. Jesus ali em volta de todos aqueles discípulos deles que se levantaram e viraram as costas para ele, Jesus teve ali um sentimento que muitas vezes nós temos, que é o sentimento de abandono. Se sentir triste, se sentir mal, a ponto dele virar para aqueles que eram mais próximos dele e virar: vocês também vão me abandonar? Quem de nós também já nos sentiu assim? Quantos de nós também, em alguns momentos, sentimos que, às vezes, a gente olha para o lado, todos já saíram a ponto da gente virar para quem é da nossa casa, de quem está mais perto de nós e perguntar: vocês também vão me abandonar? Porque eu estou sozinho, eu estou desamparado? Mas aí, essa parte de Jesus, vou dar um pouquinho do contexto aqui, foi logo após aquela multiplicação de Jesus, onde ele multiplicou os pães e os peixes, e as pessoas começaram a seguir ele, achando que ele ia sempre dar comida, dar carne, mas ele chegou e falou: não, eu não vim aqui para alimentar vocês fisicamente, eu sou a carne, eu sou o pão, se alimentem de mim. E as pessoas ficaram: não quero isso, eu quero alimento físico, eu não quero. Aí as pessoas começaram a ir embora porque entenderam que Jesus não estava falando a língua que eles queriam. E quando Jesus mostrou a principal parte do que ele queria dar, o que era a principal função dele de vinda na terra, as pessoas deram as costas para ele. E aí, nesse momento, ele ficou desesperado, ele ficou abandonado. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Também tem outro exemplo que eu vou dar para vocês agora, que está lá em Marcos, capítulo 14, versículos 37 até o versículo 41, que diz assim: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 39. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando,
achou-os outra vez dormindo. Você vê, os discípulos não conseguiram nem ficar acordados para ajudar Jesus no espírito de oração, porque os seus olhos estavam pesados e nem sabiam o que lhe responder. 41. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus ali era o momento cabal da vida de Jesus. O quê? Ele era o dia em que ele ia ser entregue nas mãos dos romanos para ser crucificado. Naquele momento em que Jesus mais precisava de ajuda, onde ele estava mais triste e sabendo o que estava por vir, todo aquele sofrimento que Jesus ia ter, toda aquela dor, todo aquele ranger de dente, no momento em que ele mais precisou do ombro amigo, os seus chegados não conseguiam nem lhe ajudar no espírito de oração. Muitas vezes, esse é o nosso sentimento. Às vezes a gente precisa de oração, a gente quer se fortalecer, a gente quer aquele momento em que a gente está passando por uma dificuldade, a gente precisa de um ombro amigo. Quando a gente olha para o lado, as pessoas muitas vezes estão dormindo espiritualmente para a gente não tem ajuda, a gente tenta, por favor, fulano, me ajuda, por favor, ciclano, me ajuda, por favor. Aí você não encontra essa saída em seres humanos. Isso, Jesus passou. Isso que você muitas vezes pode estar sentindo, Jesus sentiu na pele dele. Jesus sentiu dos seus amigos mais próximos. Ali não eram qualquer discípulos que estavam ali. Era Pedro, Tiago e João. Os mais próximos de Jesus. Os principais, vamos colocar assim, os principais discípulos. Quando é essa sensação de... quando os seus amigos estão falhando com você, nós só temos uma saída, que é a principal, que é a porta verdadeira, que é Jesus. Ele que é a verdade, Ele que é o caminho, nós temos que seguir a Ele, nós temos que olhar para Ele, porque a nossa principal companhia é Jesus, é Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai fazer essa união conosco, para nós orar, para nós olharmos para Ele e podermos sair do nosso problema. Aí você pode estar falando, tá, Gilead, eu já entendi agora. Às vezes eu estou sozinho, eu sei que Jesus está lá, eu sei que Jesus sente meus sentimentos, tá, mas eu vou ficar sofrendo até quando? Eu estou passando por um problema difícil, eu estou passando por uma dificuldade, até quando que eu vou ficar nesse deserto? Deus, Ele sabe o tempo certo, porque o deserto é o tempo de maturação. Nós não estamos sozinhos na hora da tribulação, sabe por quê? Porque tudo tem um tempo certo e o tempo é determinado por Deus. E está lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, esse deserto não vai durar para sempre. Você vai sair muito mais forte desse deserto, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sabe que quando a gente está fraco, é aí que a gente está forte, como diz em 1 Coríntios. Quando nós estamos debilitados, quando nós pensamos que nós não temos saída, aí vem Deus caminhando sobre as águas para te salvar da tempestade que você está passando. É isso que Deus fala conosco hoje. E em todas as horas, em todos os momentos, é Ele que está nos guiando, porque tudo coopera. E nós como nós estamos vendo ali, sabemos que todas as coisas cooperam. Sim, são todas as coisas boas, as coisas ruins, as coisas amargas, as coisas doces, as coisas que nós não queremos, as que nós queremos, tudo ali tem o poder de Deus. Inclusive, quando algo parece que está morto. Aí você pode perguntar, mas mesmo morto Jesus age? Mesmo morto Jesus age. Quando a gente acha que a nossa vida já não tem mais jeito nenhum, só Jesus salva, porque é através dele que nós vamos nos livrar dos nossos problemas. Por exemplo, quando Lázaro morreu. Lázaro morreu, Maria e Marta chegaram a Jesus antes dele morrer. Falaram, Jesus, o seu amigo está enfermo, seu amigo está desfalecendo. Jesus, vem ter conosco, porque Lázaro vai morrer. E Jesus falou, tá, eu já estou indo. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Lázaro piorou, nada de Jesus aparecer. Lázaro morre, nada de Jesus aparecer. Passa um dia, passa 2 dias, nada de Jesus aparecer. Quando é no 4º dia que Marta e Maria, Jesus chega. E Marta já vira e fala, Jesus, obrigado, o senhor chegou agora, recebeu a minha mensagem. Jesus, recebi, vim ver seu irmão. Então, já era, morreu. Senhor, já está até mal cheirando, é melhor a gente nem mexer. Deixa quieto, deixa como está. Não adianta, o senhor não chegou na hora certa. Mas aí é que nós temos que nos apegar na palavra de Deus e confiar nele. Porque diz assim em João 11, versículo 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu
que se creres, verás a glória de Deus. Quem aqui crê nessa noite quer ver a glória de Deus? Amém? Meus irmãos, Deus ele chega na hora oportuna. Não adianta, às vezes a gente na nossa vida, a gente acha que tem algumas coisas que a gente fala para Deus, Deus, nem mexe mais nisso que está aqui dentro, que já está mal cheirando. Deus, não mexe mais nisso, que já está cheirando mal, não precisa mais mexer, eu já me acostumei do jeito que eu estou. Não, Deus, eu não quero mudar, isso é um problema meu. Não, Senhor, não muda o meu marido, não muda a minha esposa, porque já está assim, não tem jeito. Não, tem jeito sim, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. É Deus que vai transformar a sua vida, é Deus que vai fazer você olhar para Ele. Você quer ver Deus? Você às vezes acha que está sozinho, está precisando de ajuda? Olha para Deus, que é nele que você vai ver a glória dele. Nós temos que crer. Às vezes a gente acha que a gente não precisa mais de Deus na nossa vida, porque já faz muito tempo que a gente já está com esse problema, mas não. Deus ele vai lá e ele cura, ele levanta o morto, ele ressuscita, ele transforma e ele faz tudo através do poder dele, porque é ele que tem toda a glória. Com esse relacionamento, então muitas vezes nós vemos para Deus, a gente não sabe o que necessariamente a gente quer, mas Ele sabe, porque Ele, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos desamparados, como disse Davi, onde eu vou me apegar, como que eu vou saber? A resposta está no João, capítulo 11, versículo 40. Olhe para Deus e você vai ver a glória de Deus. Quando nós humanos nós nos sentimos abandonados, ansiosos, com dor, para onde que a gente tem que olhar? Para onde que a gente tem que se apegar? A gente tem que olhar para Deus, que é lá que a gente vai ver a glória dele. Quando Deus está ali do nosso lado o tempo todo, a gente tem que crer nele. A gente tem que nos apegar na palavra dele, e aí é que a gente vai se tornar um com ele. É por isso que eu botei esse tema, porque tudo isso que a gente vem vendo na pregação é a transformação para a gente. Não só para a gente olhar para a glória de Deus e ficar só vendo. Não. Antes da gente ver para crer, a gente tem que crer para ver. Essa é a transformação de um verdadeiro cristão que quer se transformar em um com ele. Quando Davi ele passa por todos aqueles problemas dele, qual que é a chave de quando ele consegue transformar a vida dele? Quando Deus vai mostrando para ele, vai entregando os inimigos nas mãos dele, porque ele vai crendo. Depois, naqueles versículos onde ele fala, Senhor, como que eu vou... eu estou desesperado, me ajuda. Não, logo depois vem a palavra de conforto na vida dele, porque ele crê. E é isso que eu quero que vocês hoje, nessa noite, todos nós venhamos a entender o que nós precisamos hoje para ver Jesus quando nós estamos passando por aqueles problemas, em que nós não sabemos onde ele está, nas nossas vistas. Nós não sabemos porque nós olhamos para o lado, como foi Jesus. A gente olha para o lado, nosso irmão está dormindo. A gente olha para o outro, as pessoas não nos entendem. Não, quando você olhar para Cristo, creia nele, porque ele vai estar lá. Quando você estiver precisando, olhe para Cristo, creia. E é aí que você vai ver a transformação na sua vida. Meus irmãos, esta palavra ela vem de encontro com os nossos corações. Porque muitas vezes a gente se pega só olhando para o problema. Não. Deus, ele em nenhum momento olhou e virou assim, deixa eu ver o morto, deixa eu ver se dá. Jesus poderia, posso ver o Lázaro? Deixa eu ver, se ele já tiver mal cheiroso mesmo, se ele já tiver amarelo, branco, eu não vou ressuscitar não. Não, em nenhum momento ele falou isso. Ele falou, não te disse eu, se creres. Meu irmão, não importa como está o seu problema, não importa se o seu problema já está mal cheiroso, se já está passado, se já tem anos, décadas, muito tempo, já é de família, herança, não. Se você crer, esse problema vai sair em retirada, vai bater em retirada. E é isso que nós temos hoje. E mais uma parte importante da nossa mensagem. Quando a gente se apega um pouco nos nossos problemas humanos, quando nós estamos passando, por exemplo, naquela briga, naquele momento de raiva, aí a gente quer desgastar toda a nossa relação, abrir mão de relações, de trocas humanas, porque a gente quer brigar, porque a gente quer botar o nosso ego na frente. Não faça isso. Porque, por exemplo, Maria e Marta, elas poderiam ficar chateadas com Jesus. Elas poderiam falar, Jesus, o senhor chegou atrasado. Não quero mais, não quero. Não quero mais que o senhor haja na minha vida, não. Pode ir embora. Não, mas elas permitiram, mesmo sabendo que humanamente não tinha mais jeito. Vamos abrir mão também desse ego da gente, vamos abrir mão de uma briga familiar, vamos permitir que as pessoas também
se perdoem com a gente. Vamos permitir também que as outras pessoas possam agir na nossa vida. Então, meus irmãos, essa palavra de hoje eu espero que tenha ajudado cada um de nós para que a gente possa aprender a, no problema, olhar para Deus. Olhar para Ele, que é de onde vem a nossa salvação. Vamos nos apegar a essa palavra. Vamos nos apegar em não ver para crer, mas crer para ver. Essa é o cerne principal da nossa mensagem. É ali que nós vamos olhar para o lado e ver Jesus na nossa vida. Quando nós nos perguntarmos onde está Jesus, está conosco, porque nós vamos ver a glória dele. Para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Em nome de Jesus.